Tem o ego do pai, que ora ele é muito responsável e ora ele é muito emocional. O que significa esse arquétipo do pai? Então, se no primeiro você continua agindo como se você fosse a sua criança interior, aquela criança cheia de trauma e que não resolveu as feridas e na hora que tá sob estresse, vai agir conforme a interpretação de uma criança de 5, de 6 anos, depende de que momento você formou aquela crença. Quando você age com o seu arquétipo de pai, é o momento que a gente deixa os nossos filhos confusos, porque ora a gente tende a ser rígido demais, porque foi assim que fizeram com a gente, porque meu pai fez assim, minha mãe fez assim, eu quero honrar aquilo que eu trouxe dentro de mim, do que eu aprendi que é ser pai e mãe, e aí eu ajo de maneira muito firme, e ao mesmo tempo eu me sinto culpado, porque eu quero fazer diferente do que os meus pais fizeram, mas eu não tenho recurso pra isso, aí eu ajo de maneira muito protetora e permissiva. E esse é o problema de quem não conhece o caminho do meio da educação positiva, que é o caminho que traz a parte firme da educação autoritária e a parte gentil da permissividade, que junta os dois. Quando você fica apenas flutuando entre os dois métodos tradicionais de educação, é quando você deixa o seu filho confuso, quando ele não tem a previsibilidade do que esperar, né? Uma hora a minha mãe deixa, outra hora minha mãe não deixa. Uma hora eu posso ir até aqui, outra hora eu não posso. Mas é porque você tá agindo sob esse arquétipo do ego do pai, em que você quer uma hora honrar e outra hora mudar. Quando a gente olha para essas feridas e consegue trazer, a gente passa a agir de maneira funcional. Você entende qual é a parte muito autoritária, qual é a parte permissiva, em qual momento você precisa assumir o controle, porque você vai perder o controle, né? Se você não estiver consciente, você vai perder o controle. E aí a gente passa a agir com o ego do adulto. E a gente só permite que a criança seja criança de maneira total, porque na live da semana passada a gente falou sobre isso. A criança, ela vai agir como criança, é o esperado que ela haja como criança, mas a gente espera que essas crianças nasçam sabendo. A gente espera que a criança não haja de maneira impulsiva, que a criança haja com super equilíbrio emocional. Caso contrário, é a gente que se desequilibra. Então, se meu filho não comunica a frustração dele de maneira equilibrada, eu vou me desequilibrar. Você percebe que eu deixo o meu controle emocional na mão do meu filho, que tem só 7 anos, e isso não é agir de maneira funcional. Quando a gente está agindo de maneira funcional com o ego do adulto, eu não deixo o meu controle emocional na mão de uma criança de 7 anos. Quando a gente age como adulto, a gente deixa a criança ser criança e a criança viver todas as fases, inclusive do maturamento emocional. Uma criança de 3, de 4, de 5 anos está começando a desenvolver aquela parte frontal do cérebro que a gente já conversou outras vezes, que é a parte responsável pela autorregulação